Meus caros, é importante que a gente aqui reforce a ideia de que a polarização que nós vemos nos dias atuais, essa radicalização maniqueísta, ela está começando a se desgastar. Há uma parte da sociedade que está cansada, do tipo, por que eu tenho que escolher queijo e presunto se de repente eu gosto de mortadela? Ou, se eu não gosto de mortadela, eu gosto de presunto, não vou ficar entre queijo e presunto. Por que eu preciso, ser assim ou assado, se eu quero ter um outro caminho? A vida, ela te dá inúmeras oportunidades, e a vida não é feita só de duas escolhas, tem inúmeras outras tantas escolhas. E sabe o que eu vejo nos dias atuais? Eu vejo as pessoas falando de coisas sem propriedade alguma. Eu vejo pessoas querendo emitir opiniões o tempo todo, sem sequer terem conhecimento de causa. Eu vejo pessoas que falam uma coisa e praticam completamente diferente daquilo que elas falam. Há uma distância na sua fala com a sua prática. Eu vejo gente sendo fiscal do outro. Eu vejo uma parte da sociedade brasileira que terceiriza as suas responsabilidades. É aquela história. Suponhamos que alguém pegou uma caixa de remédios muito forte, que tem um uso para determinada situação, e ela tomou aquela caixa de remédios de forma inadvertida. A pergunta que não quer calar, a culpa é do remédio ou da pessoa que usou o remédio indevidamente? Porque a caixa de medicamentos, ela não se move sozinha. Alguém teve que pegar aqueles medicamentos que acabaram virando veneno porque está sendo mal usado. Então, assim, meus caros, o que a gente percebe é que nós estamos cada vez mais vendo o espetáculo da incoerência daqueles que se arvoram donos da verdade. E a sociedade está cansada disso. O Lula prometeu cerveja e picanha, e hoje nós temos a alta no preço do café, por exemplo. Por sua vez, os bolsonaristas estão pegando no pé porque, olha, o café está muito caro e não sei o quê. Mas eles ignoram que no governo deles também havia um preço alto dos alimentos. A inflação dos alimentos também se desenvolveu no governo anterior. Então é muito fácil apontar para o outro e botar para debaixo do tapete as suas podridões. E sim, há uma necessidade de uma candidatura em 2026 do campo democrático que seja alternativa a tudo isso que está acontecendo. E aí a gente precisa pensar que esta candidatura tem que ter uma musculatura eleitoral para enfrentar isto. Será que é Ciro Gomes? Talvez. Eu não vejo outro nome de expressão do nível do Ciro. Mas não quer dizer que não possa ter outras expressões. Eu não os vejo, porque o bolsonarismo e o petismo, eles abafam qualquer alternativa a eles. Nesse jogo, nessas cortinas de fumaça, nessas coisas todas que acontecem nesse nosso país. O fator Ciro Gomes é importante, porque talvez uma candidatura de Ciro Gomes não seja só importante na questão de vencer a eleição, que seria uma coisa muito interessante, por quebrar esse ciclo, mas de provocar uma reflexão e provocar esses agentes do caos dos últimos tempos. Este é o fator Ciro Gomes. E é isso que incomoda petistas e bolsonaristas. É por isso
que eu recebo todos os dias uma quantidade enorme de gente atacando o Ciro, não atacando com fatos, mas geralmente com fake news e achismos e opiniões pessoais, todas preconceituosas, diga-se de passagem. E não estou aqui dizendo que não possa o Ciro ser criticado, porque Ciro não é um Deus, uma entidade sobrenatural. Ele é um homem que tem as suas incoerências, ou melhor dizendo, seus caminhos a se moldar com o tempo, enfim. As pessoas têm suas manias, e assim não é. Eu não convivo com o Ciro Gomes, pessoalmente, mas eu creio que sim. Como eu tenho minhas manias, você deve ter as suas manias, como você daqui a pouco também tem algum ponto que não é 100%, e eu também sou assim, porque ninguém aqui é 100%. Mas a gente tem que manter uma linha de coerência, pelo menos. O Ciro não está no governo, o Ciro não está fazendo proselitismo político. Porém, eu não sei, será que realmente, né, ele, no partido que ele está, ele conseguiria se candidatar, o partido abriria, né, a legenda para ele novamente, e será que ele conseguiria? Bom, se ele tem lá seus 20% aí de eleitorado, de repente é o caminho, né? Bolsonaro está fora do processo, quem sabe a disputa aí no campo democrático com o Lula, são N possibilidades. Mas eu diria, né, para aqueles que querem que o Ciro esteja morto politicamente, que eu não vejo que o Ciro tão morto politicamente, eu já falo isso há muito tempo. E quando eu falei isso lá atrás, tem amigos, inclusive, em comum que dizem, olha, está errado, está morto. E eu dizia, a gente não pode ver política com os olhares de hoje. A gente tem que olhar o hoje e tentar sempre pensar que existe uma sombra para o futuro. E se a sombra está refletindo muito longe, é sinal de que alguma coisa pode, né, ser vista lá adiante. E essa é a situação. Mas eu digo, o fator Ciro Gomes para a política brasileira é interessante como agente de provocação. Como Plínio de Arruda Sampaio foi um agente de provocação. Como Enéas Carneiro, mesmo sendo um homem de direita ou de extrema-direita, foi um agente de provocação. Como Brizola foi um agente de provocação. Esses agentes são importantes para contrabalançar os efeitos de manada da nossa política nacional. É isto.